Vamos para o próximo trecho. Aqui agora, né? Nesse canto. Daí agora é o pensamento do sensei aqui, né? Já, koko de jutsu no renshu o shiteta no ka? Já, eu gosto de pensar nele no português como um então. Então, koko significa aqui. E depois do aqui temos uma partícula que muita gente se confunde, muita gente acaba errando. Porque quando a gente vai mostrar um lugar, um local que acontece alguma ação, a gente usa a partícula de. Aqui tem a ação, ó, renshu o shiteta. Renshu é de treino, prática. Se eu falo renshu o shiteta, estava treinando. Então tem a ação aqui, né? A ação estava treinando. Onde que acontece essa ação? Koko, aqui. Por isso eu indico com de o local. Tem muita gente que acaba colocando ni aqui. Tem que tomar cuidado, é uma partícula que a galera confunde bastante. Se tem alguma ação, é de. A não ser aqueles verbos de deslocamento. Daí a gente usa ni para falar gakko ni iku, por exemplo. Ir à escola. Então, se eu vou, se eu volto, se eu venho, daí a gente usa ni. Mas, caso contrário, para mostrar aqui o local que acontece a ação, partícula de. Koko de renshu o shiteta. E o que ele estava fazendo renshu? Jutsu no renshu. Partícula no está ligando, então, treino, prática com jutsu. Então, o treino do jutsu, né, dessa técnica aí deles. Koko de jutsu no renshu o shiteta no ka. Esse no ka pode aparecer no final de frases interrogativas. Pegando esse trecho completo aqui, aliás, a partir daqui, né? Então, você estava treinando o jutsu aqui. Você estava fazendo o treino do jutsu aqui. Então, você estava treinando o jutsu aqui. Konna ni naru made. Konna ni pode ser desse jeito, né? Dessa forma, ou tanto assim. Depende um pouco do contexto. Mas naru é virar, se tornar. Então, aqui, konna ni naru. Virar algo assim, se tornar algo assim. E made dá a ideia de até. Até é bom, né? Até. Konna ni naru made. Até ficar assim. Assim como ele tá todo, lembram da palavra? Boroboro. Por isso o sensei pensou ali, né? Nossa, estava treinando aqui. Então você estava aqui treinando. E treinou até ficar desse jeito aí, todo ferrado. Ou seja, treinou pra caramba. Ficou um tempão aqui treinando. Certo? Então, esse pedaço aqui, até aqui, o pensamento do sensei. Ele vendo ali, ele encontrou o Naruto, perguntou o que estava acontecendo, e o Naruto, empolgadão, fala pra ele, não, mais importante do que isso aí, né? Não importa por que eu tô desse jeito, o que importa é que eu sei um jutsu foda aqui agora. Legal! Próxima parte, vamos seguindo. Mais um trechinho. Naruto. Essa aqui é a parte mais difícil da aula, hein? Naruto. É isso. Acho que muitos não entenderão, mas é isso. Esse é tipo, né? Naruto. Só chamou ele e ele... Sono senaka no makimono wa doushita? Doushita a gente pode usar no sentido de o que houve, o que aconteceu. No caso, ele está falando do sono senaka no makimono. Senaka de costas e makimono é o pergaminho aqui, né? O rolo. Então, a partícula no ligando as duas partes. Sono dá a ideia de esse. Sono senaka no makimono. Então, esse pergaminho nas suas costas. Até vou colocar aqui nas suas costas. Em relação a ele, o que tem? Doshita, o que aconteceu? O que houve, né? No sentido de por que você está com ele aí? Qual é a desse pergaminho? Por que você está com isso aí? Isso é essa parte aqui, né? Esse balãozinho. Tranquilo, beleza. Tô conseguindo entender. Top. Muito bom.
Vamos ver agora aqui qual que foi a resposta do Narutinho. Ah, kore? Kore? Isso daqui é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando começa a estudar japonês, né? Kore, sore, are. Kore significa isto. Então ele só falou, ah, kore? Ah, isso daqui? Mizuki sensei ga kono makimono no koto oshiete kureta ndatte ba yo. Olha o oshiete kureta que eu falei pra vocês. Kimi da yo, kimi nan da yo, oshiete kureta. Gostaram dessa? Oshiete kureru. Literalmente, fazer o favor de ensinar, de contar. Porque o verbo oshieru pode ter essa ideia de contar alguma coisa. Como aqui a gente tem oshiete kureta. Está no passado, né? Oshiete kuretanda. Oshiete kuretanda. Esse depois do verbo da, desu, quando eles estão explicando alguma coisa, justificando algo, pode aparecer. E aqui temos esse jeito específico de falar do Naruto. É como se fosse um daio, só que o Naruto fala desse jeito dele, né? Datte bayo, que é um vício de linguagem do Naruto. Então é só ele que fala desse jeito. É o jeito que ele enfatiza as coisas, que ele dá um pouco mais de força, né? Intensidade para o que está sendo falado. Então alguém ensinou alguma coisa. Vamos ver o resto da frase? Mizuki sensei ga... Quem fez a ação foi o Mizuki sensei, o professor Mizuki. O ga indica que quem faz a ação, pode indicar, né? O que fez a ação. Kono makimono no koto. Então, makimono a gente viu que é o pergaminho, o rolo. Então, kono makimono, este pergaminho. Kono makimono no koto, sobre este pergaminho, né? As coisas sobre este pergaminho. Oshiete kureta ndatte ba yo. Ele me falou sobre esse pergaminho. Ele me contou sobre esse pergaminho. Então, o que é esse pergaminho aí que você está nas costas? Ah, isso daqui foi o Mizuki Sensei que falou sobre isso para mim. Nesse sentido. Beleza? Mizuki Sensei ga kono makimono no koto oshiete kureta ndatte ba yo. Esse daqui. Vamos lá, então. O Mizuki Sensei me falou sobre isso daqui. Kono makimono no koto oshiete kureta ndatte ba yo. Ele me falou sobre o pergaminho. E isso é essa parte aqui, né? Essa parte de cima. E daí embaixo aqui, ele só conecta, na verdade, o diálogo, né? Esse nde é como se fosse um ato. E então, né? E aí, e isso, né? E também, ou é isso, né? Ele está conectando as duas frases. Kono basho mo. Kono basho mo. Basho, de lugar. Então, kono basho, este lugar. Kono basho mo. Mo dá a ideia de também. Então, kono basho mo. Ele me falou deste lugar também. Ele que me falou sobre o pergaminho e ele que me falou sobre esse lugar aqui, o Mizuki Sensei. Ah, kore? Mizuki Sensei ga kono makimono no koto o oshiete kureta ndatte ba yo. Nde kono basho mo. Então ele me falou sobre o pergaminho e ele me falou também sobre este lugar aqui. Certo? Então, vimos essa parte. Continuando. Aqui agora, né? Kono makimono no jutsu misereba sotsugyo machigai nai te yo. Kono makimono no jutsu misereba. Se eu falo miseru, significa mostrar. Agora, misereba é tipo se mostrar, no caso. Kono makimono no jutsu. Estou ligando jutsu com makimono, o pergaminho. Estou ligando aqui através da partícula no. Kono makimono no jutsu. Então, o jutsu desse pergaminho, misereba, se eu mostrar o jutsu desse pergaminho aqui, sotsugyo, lembram que sotsugyo é da formatura, da graduação? Sotsugyo machigai nai. Machigai nai é que não tem dúvida, né? Não tem erro, algo certeiro. Machigai nai te. Esse te está indicando o que o Mizuki Sensei disse para ele.
Então, esse te é como se eu falasse, ele me disse que blá blá blá. E o yo dá uma intensidade para o que está sendo falado. É que ele me disse que se mostrar o jutsu desse pergaminho aqui, com certeza eu vou me graduar. Se eu conseguir fazer esse jutsu aqui, com certeza eu vou me formar lá na Academia Ninja. Kono makimono no jutsu misereba Sotsugyo machigai nai te yo. Ok? Essa parte aqui, né? Se eu mostrar, se eu conseguir fazer isso daqui, com certeza eu vou me graduar. E daí, o outro sensei, ele fica aqui, né? Mizuki? Tipo, E ele lembra, né, do outro sensei. Mizuki? E daí ele se liga ali com alguma coisa e dá um chablau no Naruto para tirar o Naruto do caminho. Porque o que acontece em seguida? Começa um ataque aqui, né? Vem várias aqui voando e acertam ele, porque ele tirou o Naruto do caminho, né? Eu coloquei a cena aqui só para não descontextualizar, mas não tem falas nessa parte, né? Porque quando ele se liga aqui, tipo, o Mizuki Sensei falou para você vir aqui. Daí quando ele se toca, ele percebe ali alguma coisa, ele dá um tapa no Naruto, né? Ele joga o Naruto longe para desviar ele das... O que são isso? São adagas, né? Acho que fala adaga. Kunai, né? Não lembro. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa. E não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.